Valendo. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje temos mais um Brindando com Histórias. Esse encontro maravilhoso que mostra como que a gente pode ser mais feliz com as histórias. Bom, no nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre a importância das histórias na formação dos leitores. Além disso, vamos conversar também sobre o papel das bibliotecas. É isso mesmo. Como é que fica o papel das bibliotecas nestes tempos de informatização e explosão das redes sociais? Boa noite, Dan. Boa noite, Otoniel. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Este é um dos nossos projetos, o Brindando com Histórias, quando trazemos um convidado para conversar sobre a contribuição das histórias para uma vida melhor para todos nós. Antes da gente começar esse delicioso encontro, e hoje nós vamos falar sobre biblioteca, eu quero dar um aviso super importante para vocês. Nós nos reunimos aqui no Brindando com Histórias todas as quartas-feiras, às 20 horas. Só que na próxima semana, já quero te dar um toque agora para você já anotar na sua agenda. Na próxima semana, no próximo dia 2 de dezembro, às 20 horas, o encontro vai ser comigo. Nós vamos conversar sobre o poder das histórias. Como é que a narração de histórias pode ser uma contribuição na sua profissão. Não esquece, se prepara e aproveita e se inscreve no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou te esperar. Então, hoje, a nossa programação é muito especial, porque a gente trouxe para conversar sobre a importância das histórias na formação de leitores ela, a Rosa Cleide Marques. Aê, Rosinha! Boa noite! Rosinha, boa noite, querida! Boa noite! Boa noite, Rosa! Boa noite, Dan, boa noite, Otoniel. Que alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. Ai, Rosinha, que delícia ter você aqui. Gente, a Rosinha é bibliotecária e ela mesmo se diz especialista na paixão pelos livros e pelos leitores, né, Rosinha? Verdade. A leitura é algo que me move, que me mantém firme. Muito bem. A Rosinha, gente, ela é bibliotecária de uma escola, que é o Colégio Marupiara, onde eu tive a oportunidade de trabalhar durante 13 anos, na verdade foram 14 anos, contando histórias também. Grande parte desse tempo, além de dar aulas de teatro, eu contava histórias. E quase enlouqueci a Rosinha, né, Rosinha? É verdade, Nivanda. Eu trabalho no Colégio Marupiara, estou lá há 13 anos, e para mim trabalhar lá no Marupiara é uma imensa gratidão, primeiramente, e um aprendizado assim para a vida. E conhecer você e o Otoniel para mim foi um presente de Deus, assim. É claro que no começo, assim, quando eu cheguei por lá, vocês me enlouqueceram. Imagino. O nosso acervo não era tão grande, né, Livanda? Era um acervo pequeno, porque a escola estava começando, Marupiara só tem 20 anos, né? Isso. E aí, Nivanda, toda semana ela queria uma história nova, um livro novo. Meu Deus, Nivanda, não tem. Ela, ai, Rosinha, vamos procurar. E encontrava. Nivanda, você acredita que eu tenho uma pasta lá na biblioteca com todas as suas histórias? Oh, que Olha que bacana! Ela Legal! né, preparava todo o momento da história e ela imprimia, né, e me deixava comigo. E eu guardei, tem uma pasta maravilhosa, vale ouro. Ai, que maravilha! A gente tem aqui a Chilica falando, Rosinha linda, que saudade, minha amiga. A Chilica, ela é contadora de histórias, é da editora Globo.
Ela é consultora literária na Editora Globo e uma maravilhosa contadora de história. Que alegria! Bem-vinda, Chilica, que bom! É uma amigona. Então, Então, Rosinha, diga. não, então, concluindo, você... Rosinha, eu quero uma história nova, eu quero uma história nova. Evandro, lembra quando vocês queriam desmontar a biblioteca para fazer uma peça de teatro? Alguma coisa assim? Meu Deus! Mas a gente ia, né, nesse amor pelas histórias, pela narração, pelos livros, que a gente ia no embalo e fazia uma festa linda, maravilhosa, né? É verdade, eram grandes festas, né, Rosinha? Eu me lembro quando eu fiz Mário Quintana, por exemplo, com alunos do terceiro ano, né? E as pessoas diziam assim: nossa, mas já fazendo Mário Quintana, encenando as poesias de Mário Quintana, né? Essa Foi é a magia das palavras, né, Rosinha? fantástico, é algo assim que a gente não esquece, nem os alunos, né, Nivanda? É verdade, a gente tem muitos alunos formados hoje, né? Com as Muitos suas profissões, e que é maravilhoso, maravilhoso esse trabalho. Ô, Rosinha, já que a gente está aqui para falar da formação de leitores, diz para a gente qual é o papel, a função hoje da biblioteca escolar. Nivanda, biblioteca escolar para mim é a minha paixão, assim, eu já trabalhei em bibliotecas universitárias, porém eu amo a biblioteca escolar. E hoje o papel da biblioteca escolar vai muito além de você só emprestar livros, de você só fazer aquele atendimento. Tem todo um trabalho de ação cultural, né? Por exemplo, meu papel na biblioteca lá no Marupiara, além do meu trabalho burocrático, administrativo na biblioteca, o meu prazer maior é quando os alunos chegam, o leitor chega, Nivanda, e ele quer que eu ajude ele a escolher uma obra, uma leitura que ele possa levar para casa, que ele se sinta feliz. E assim, a minha alegria é tão grande assim, quando ele volta para devolver o livro, que ele vem com os olhinhos brilhando me contar a história. Ah, que O delícia. papel da biblioteca escolar hoje em dia, como tanto eu quanto muitos colegas e colegas, amigos bibliotecários e bibliotecárias, a gente tem exercido esse papel com muito zelo, com muito amor, e esse cuidado que a gente tem tido e tem que ter com o leitor da biblioteca escolar. Porque o leitor da biblioteca escolar é diferente do leitor da biblioteca universitária. Porque a biblioteca universitária, eles vão lá, eles já sabem o livro que eles querem, você entrega, faz o empréstimo e pronto. E o leitor da biblioteca escolar, ele vai lá em busca de uma aventura, de uma obra que ele faça ele viajar para outros mundos, outros lugares, um outro jeito de ver o mundo, de ver as coisas. Então, o nosso papel é mais esse papel dinâmico e prazeroso, porque você tem que ter amor pelos livros, pelo leitor, você tem que ter um cuidado também muito criterioso com o seu leitor, porque cada leitor tem seu gosto, né? Não adianta eu querer emprestar um livro para um leitor que eu sei que ele não vai gostar daquela obra. Então, né, às vezes a gente, bibliotecário, antigamente a gente tinha essas coisas de querer que o aluno, o leitor, o nosso aluno, ele lesse, lê esse livro que você vai gostar. Não, eu deixo eles escolherem. Tudo bem que depois você tem que fazer toda uma organização no acervo, mas essa fantasia que é o leitor viajar entre as estantes, procurando os Ai, livros, né? Nós temos muitos lá no Marupiara, e se pudesse, eles ficavam lá o dia inteiro procurando livros, querendo. Tem uma aluna, ela está no ensino médio, ela fala: ai, Rosinha, se eu pudesse, eu pegava todos esses livros emprestados. ai, que lindo, Rosinha, que Nosso lindo. papel primeiro você tem que ter amor pelo que você faz e pelos livros.
eu costumo dizer que os livros me libertaram de muitas coisas, assim. Primeiro, porque vocês sabem, né? Eu falo que eu sou uma nordestina que nasceu em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu sou nordestina, sou pernambucana, de coração e alma, do sertão do Pajeú. Minha família é de uma cidadezinha de Carnaíba. Carnaíba e Afogados da Engazeira, né? É a terra dos poetas, tem muitos poetas da literatura de cordel, são encantadores. E eu saí do sertão, nasci aqui e voltei para lá, para o sertão, era criança, tinha 6 anos. Aí, depois de um certo tempo, eu vim para cá, para São Paulo. E a vida da gente que sai do sertão, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, é diferente, é um pouco diferente do que é hoje, né? Você tinha que vir preparada para enfrentar o que viesse pela frente. E eu tive muita sorte, assim, porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tinha uma tia que trabalhava numa escola muito boa também. Eu aprendi tudo que eu sei, aprendi lá também. E ela falou: Rosinha, você quer trabalhar lá com a gente? Eu quero. E aí o meu diretor, o dono da escola, Colégio Morumbiçu, eu posso até falar aqui, ele era uma pessoa maravilhosa, o senhor Paulo, e ele falou assim: Rosa, você quer ficar na biblioteca? Eu falei: eu amo biblioteca. E aí eu fui trabalhar na biblioteca, e aí era o que eu queria, o meu amor cresceu muito mais pelos livros, e hoje eu sou o que eu sou graças aos livros e às bibliotecas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo aos livros e às bibliotecas por onde eu já passei. E aos amigos, né, aos professores, às escolas que a gente aprende tanto, né? Escola é Sim. tudo. Fica mais maravilhoso do que escola. É verdade. Né? Agora, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que muita gente percebeu a grandiosidade da escola, né? Dos professores, dessa convivência, desse trabalho que é de amor e dedicação. Com certeza, né, Rosinha? Nossa, que bonita a sua história, né? Agora, Rosinha, diz uma coisa para a gente. Como que a biblioteca está se reinventando nesses tempos? Difíceis, né? Pois é. Olha, Dan, lá onde eu trabalho é uma escola inovadora, né? O Marupiara, eu costumo dizer que é uma escola democrática, inovadora. As crianças lá, elas são alfabetizadas com literatura, né, Nivanda? Literatura e histórias, e contadores de história. E as professoras fazem um trabalho belíssimo com as histórias, com os livros, e os alunos, eles amam a leitura. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, por exemplo, eu não estou podendo emprestar os livros para os alunos. Nós decidimos que, nesse momento, a gente não poderia fazer esses empréstimos. Eu vou ser bem sincera, eu, mesmo estando numa escola democrática, praticamente, nesse momento assim que a gente está vivendo, eu mantive as atividades sem empréstimo, sem circulação de obras. Mas eu tenho muitas colegas que estão fazendo coisas maravilhosas, né? Para poder trabalhar nesse momento que a gente está vivendo. Agora, se a gente for pensar num todo, assim, faz de conta que a gente não está passando por tudo isso, por esse apocalipse todo que está acontecendo, mas a gente, vamos inovar, vamos fazer trabalhos virtuais, tem muita gente com trabalhos belíssimos por aí. Porém, eu ainda estou no método mais antigo, que é manter a biblioteca só no atendimento mais para os educadores e aguardar que tudo isso passe e que logo a gente volte àquele movimento fantástico, maravilhoso, que são as rodas de leituras, as atividades dos autores. Né, Nivanda, lembra? Aquela quantidade de crianças entrando e saindo na roda de leitura. É isso, Dan. Era uma doideira. Obrigado. Rosinha, que saudade de você, querida. Tudo bom? Tudo bem.
Ô, Rosa, me diga uma coisa. Qual que é a importância da história ou das histórias na sua prática profissional? Você como bibliotecária, assim, como é que é a importância que a história tem para a sua prática profissional? Toniel, tem toda a importância, né? Eu acho que sem as histórias na nossa atividade como bibliotecários, narradores, contadores de histórias, eu acho que sem as histórias a gente não teria muito o que fazer, né? A prática. Eu sou bibliotecária, não sou contadora de história. Eu sou bibliotecária, porém, eu faço... O que eu faço? Eu ajudo os professores, os contadores de história, na seleção das obras. Então, de certa forma, eu tenho uma participação, né, intensa nesse trabalho. Eu, junto com as professoras e as contadoras de história, todos os educadores, a gente seleciona as obras que os professores vão fazer as atividades de leitura, a gente organiza os espaços para que esse momento aconteça, a gente movimenta os encontros literários com os autores, com as editoras. Então, nós temos toda essa atividade que motiva a escola a essa atividade. Só que eu tenho colegas que são contadoras de histórias, assim, igual você, o Toniel, igual a Nivanda. Eu tenho amigas que fazem um trabalho belíssimo com contação de história. Eu ainda não tenho essa prática, ainda. Eu estou fazendo uma pós-graduação em narradores de história. Isso aí. Eu e alguns colegas lá do Marupiara e outros amigos das editoras, a gente está fazendo esse curso, já vai concluir com a Fatom Educação, e eu estou tentando ver se eu consigo aprender um pouco dessa prática e dessa coisa maravilhosa que é contar histórias. Rosinha, deixa eu só falar assim, a Rosinha, ela fala assim, eu não sei contar histórias, não sei, mas ela tem, na verdade, dentro da cabeça dela, você imagina, é uma bibliotecária empenhada, que adora ler tudo quanto é coisa, você chega lá e fala, Rosinha, eu estava pensando numa história assim, ela fala, eu tenho um livro assado, ela vai lá, pega o livro, na verdade, ela tem todas as histórias dentro da cabeça dela já. Para ela ser uma narradora de histórias, é isso mesmo, está fazendo a pós. É só, na verdade, Rosinha, você dá o outro passo, fala assim, bom, agora eu vou contar. Não é? Acho que tem uma coisa, Rosinha, que é super importante, que é esse processo de transformação que a gente vai passando. Eu, por exemplo, quando você lembra, eu estava no Marupiara, quando eu fiz a minha especialização em narração de histórias, né? Que eu sou do teatro, e eu fui fazer a minha especialização. E eu lembro a grande transformação que eu tive, porque eu tinha um cuidado de preparar bonecos, de preparar tudo, e de repente eu vi que a palavra continha toda a magia que eu precisava para contar histórias. E aí comecei a trabalhar com isso. Agora, é fundamental a gente conhecer as histórias. Você sabe que eu caminhei já há quantos anos, né, que eu fiz a minha especialização daqui de São Paulo, sou da primeira turma que fez essa especialização em narração de histórias, e aí hoje eu continuei estudando, e hoje, por exemplo, eu já consegui entender a importância da narração de histórias nas diferentes profissões. Como que um advogado pode se dar bem contando uma história, como que um psicólogo pode se dar bem contando uma história. Então, esse trabalho de aprender a contar histórias é uma coisa que só vai agregar positivamente para qualquer pessoa. Eu tenho certeza que você, saindo dessa pós, então, vai ser maravilhoso, porque uma coisa é você comentar sobre uma história, e outra coisa é você contar uma história. Nossa, Nivanda, eu assim, às vezes eu falava, puxa vida, na correria do dia a dia, nossas atividades, e às vezes você ia contar histórias, e eu muitas vezes não tinha tempo de acompanhar, né? Eu falei, nossa, hoje eu perdi a história, nem pude ver a história da Nivanda. É muito encantador.
Nivanda, e as crianças, né? Quando era o momento de você começar a contar as histórias, a expectativa deles, né? A alegria, e assim, de certa forma, uma ansiedade que começasse logo. E é muito interessante, né? E você chegava com os objetos. Lá no Marupiara ainda tem alguns baús daqueles que você fez, assim, produzia. Eu lembro que eu contei uma história. Você lembra, Rosinha, de Monteiro Lobato? Que a gente eu resolvi trazer Sítio do Pica-Pau Amarelo para as crianças. E aí quis as edições originais da Brasiliense ainda, lembra, Rosinha? Aquelas grandes com aquarela. Aí fiz já uma ponte com o professor de artes que ensinou o que era pintar em aquarela para as crianças. Foi lindo o projeto. E aí eu lembro que no dia que eu fui contar a história do Saci, nós deixamos gorros do Saci espalhados no parque, na sala das crianças. E a sala da narração de histórias, que sempre era arrumadinha com as almofadas, a gente deixava uma bagunça quando eles chegavam. Dizia, nossa, quem fez essa bagunça aqui? Aí pegava o gorro. Nossa, foi o Saci. Ô, Nivanda. Ô, Nivanda, lembra que no começo eu falei, Nivanda, não pode coisas, né? Soltar papel. Eu tinha essa coisa meio, né? Não posso soltar papel no chão da roda de leitura. Aí depois eu falei, Nivanda, a sala é toda sua. A Rosinha foi uma transformação, né, Rosinha? Ela chegou, tadinha, ela chegou no Marupiara, ela tinha ali aquela ideia, a biblioteca, o espaço sagrado, aí chega 2 malucos lá na mediateca, que era, na verdade, não era só a biblioteca, né? Chegavam 2 malucos anivando, e às vezes eu também chegava lá, e punha tudo de perna pro ar, a Rosinha olhava e devia pensar assim, meu Deus do céu, onde eu amarrei meu bode? Eu acho que tem uma coisa... E tem uma coisa importante, né, Rosinha, que eu acho que é super importante você estar fazendo a pós-graduação, acho que é maravilhoso, maravilhoso. Acho que eu não sei qual foi o seu objetivo para procurar a pós-graduação. Eu, quando procurei, queria saber o que é que muda na vida das pessoas ouvir uma história, né? Eu fui nesse caminho de investigar por que é tão importante contar histórias para as pessoas. E eu descobri que o contador de histórias, o narrador, pode sim fazer a diferença na vida de alguém, né? Faz mesmo, faz muito, sim. Alegra a gente, alegra o ouvinte, porque você tem que saber escutar, né, Nivanda? Eu acho assim, quando você está narrando, contando a história, você tem que ter o ouvinte, ele tem que ter uma total dedicação à escutatória, né? Saber escutar, e aquela história entrar no seu coração. Outro dia, conversando com o meu professor Kleber Fabiano, lá da pós, eu falei para ele, professor, eu não sei contar histórias, né? Ele falou, mas Rosinha, você é lá do sertão, uma terra tão maravilhosa, que as pessoas são contadores de histórias, assim, narradores de história. E aí eu contei uma história para ele, é uma história assim, né? Eu disse que quando Jesus andava na terra, aí uma vez tinha um casal, né? Moravam na roça, pobrezinhos. E aí disse que o homem saiu para a roça e a mulher ficou em casa para fazer a comida, né? Aí chegou um homem muito machucado, cheio de feridas, e aí pediu um copo d'água, ela ofereceu o copo d'água e falou, entre, venha descansar, eu vou cuidar de você. Ele falou, não, venha descansar. Deite nessa rede que eu vou fazer o almoço, você vai almoçar com a gente, quando meu marido chegar. Aí disse que Jesus deitou na rede, e aí o marido dela chegou, aí eles almoçaram, ela serviu, matou acho que uma galinha, a única galinha que ela tinha, aí eles almoçaram, aí o homem saiu para a roça novamente, e esse senhor enrolou a rede e foi embora. Aí, quando foi às 17 horas, chegou
o homem, né, da roça. Aí falou, mulher, que sala perfumada, que casa perfumada é essa? Você limpou com algum produto? Ela falou, não. Aí, quando ele se aproximou da rede, a rede estava perfumada. Aí foi que eles perceberam que Jesus tinha ido lá visitar a casa deles. Essa história, quem narrou é um reconto. Eu vi no site, no Facebook do escritor Marco Aurélio Cordelício. Conheço, gosto muito do Marco Aurélio. Não sei contar ela direito, assim, mas me marcou tanto. Aí eu contei essa história para o professor e ele falou, você sabe contar histórias. Claro. Ele falou, só precisa exercer um pouco a prática, né, da forma como você vai contar para você encantar mais quem está escutando. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, eu acho que eu sei contar história, se for assim... Com certeza! Com certeza, Rosinha, com certeza. Eu acho que a pós-graduação tem toda essa parte teórica que é super importante, saber sobre os contos, estudar toda a produção, toda a história da literatura infantil, tudo isso você tem, né, na sua pós-graduação. E acho que é super importante as técnicas de narração, e como diz Guimarães Rosa, as pessoas nunca são as mesmas, né? A gente afina e desafina, né? Então... Verdade. E é isso que nos deixa mais animados para viver, né? É saber que a gente está mudando sempre. Então, por exemplo... E aprendendo, né? E aprendendo. Eu nunca imaginei que ia pensar que essa pandemia me trouxesse a ideia de trazer um curso de narração de histórias online, como eu fiz, agora vou ter outro, mas eu fiz, falando sobre a história para a sua profissão. É uma loucura, porque a história para o educador, a história para o advogado, a história para o terapeuta, como o psicólogo pode usar uma história, e por aí foi, quer dizer, foi depois de contar histórias, eu acabei mergulhando num outro universo, né? Que é maravilhoso, assim. E esse seu projeto, esse projeto de vocês, é lindo, porque nos aproxima, né? Nos aproximou, de certa forma. Exatamente. Porque nós... era aquela presencial, e nem sempre a gente tem um tempo para sair né, e ir lá no encontro. Às vezes a gente sente muita vontade, sempre que eu posso eu vou prestigiar, mas muitas vezes é longe, não tem como a gente chegar até vocês. E aqui parece que vocês estão aqui dentro de casa. É isso mesmo. É muito gostoso, né? É Bem muito legal tranquilo. Eu fiquei lembrando assim daqueles momentos que você ficava contando as histórias, e aqueles projetos maravilhosos que vocês faziam, em parceria com as professoras, né? Pois é. A professora Raquel escreveu agora aí, não sei se o Tonel viu, ela falou que está lembrando dos projetos, lembrando aqui tantas parcerias e projetos. A professora Raquel Vico escreveu aí. Que linda, Raquel, saudade de você, viu? A gente tem uma conterrânea sua aqui, ó. Ah! Melânia Freire. Lá de Carnaíba, terra da Rosinha. Ela é realmente uma inspiração. Uma educadora maravilhosa, Nivanda. Ela já foi uma vez no Marupiara, conheceu o Marupiara. Olha, que legal. E eles fazem um trabalho tão lindo, Nivanda, e Otoniel, vocês precisam ir lá com o projeto de vocês. Eles fazem um trabalho maravilhoso, a prefeitura lá da cidade, o prefeito, a esposa dele é da área da educação, então eles têm, assim, esse olhar, eles levam grandes escritores, todo ano eles convidam escritores, contadores lá em Pernambuco, isso. No projeto, e isso eu acho que vocês precisam... Uau, que delícia! Vocês aqui, vão amar. A terrinha aqui, ó. Isso mesmo. A terrinha dela tá aqui, ó, Pernambuco, Recife, aqui, ó. É bem sertão mesmo, né? Sertão do Pajeú, Rio Pajeú, passa... Sertão do Pajeú. Nossa. Carnaíba, terra do poeta Zé Dantas. Zé Dantas, vocês sabem, né? Era quem escrevia as canções para Luiz Gonzaga. Que gostoso, gente. Agora, eu gostaria de convidar a Nivanda para nos apresentar o duelo
entre o sábio e o camponês. Que lindeza! Esse é um conto popular brasileiro, apresentado pelo Ricardo Azevedo e recontado pela Nivanda Maria. Fala, Toniel. Não, aqui tem uma pessoa lá de Pernambuco assistindo, a Jandira Lira. Olha que delícia isso, gente. Bacana. O bom da, porque a Rosinha falou, né? O bom da internet é que a gente, dentro de casa, a gente abraça o mundo. A Jandira está longe, quer dizer, está mais próximo da gente do que o sertão. Ela está em Serinhaém, Praia de Serinhaém, Recife. Nossa Senhora. Que bacana. Vamos para a história? Vamos lá. Oba. O duelo entre o sábio e o camponês. Era uma vez um sábio ermitão. Ele morava sozinho lá no alto da montanha. A sua sabedoria chegou aos ouvidos da rainha. A rainha ficou muito animada e quis conhecer o sábio de perto. Então, reuniu todos os seus conselheiros e pediu que o sábio viesse. O sábio chegou, olhou para toda a plateia e fez a sua primeira pergunta. Ué, a pergunta era levantar o dedo para o alto? Alguém sabia o que queria dizer isso? Perguntaram para um, perguntaram para outro e nada. Mas não é possível, alguém tem que se prontificar a fazer um duelo com esse sábio. Tanto procuraram no meio da plateia, pegaram um rapaz simples, um camponês, que aceitou fazer o duelo. O camponês se aproximou do sábio e o sábio, então, fez novamente a pergunta. O camponês olhou para ele e respondeu. O sábio, então, ergueu o corpo como se quisesse subir às alturas. O camponês olhou bem, acompanhou cada movimento do sábio e, de repente, bateu a mão no chão assim, ó. Nossa, a coisa começou a esquentar. O que será que vai dar esse duelo? Foi quando o sábio surpreendeu a todos. Tirou de dentro da sua bolsa uma galinha morta e jogou a galinha direto no camponês. O camponês encarou muito bem o sábio, pegou do chão uma pedra e tacou no sábio. Nossa, o que é que está acontecendo? E agora o que é que vai acontecer? Vocês não imaginam. Sabe o que o sábio fez? O sábio fez assim. Parem, porque eu me rendo. Eu me rendo porque eu nunca vi alguém tão sábio assim. E todos fizeram. Hã? Chamaram o sábio para entender melhor o que é que ele queria dizer com aquilo. E ele explicou. Bom, quando eu apontei o dedo para o alto, eu disse que acima de tudo estava Deus, a sabedoria divina. E o camponês, apontando os 2 dedos, me disse que havia a sabedoria divina e a sabedoria do homem na terra. E quando o senhor esticou o corpo, eu disse que o pensamento e a sabedoria ficam num plano mais alto, mas ele sabiamente disse que sem a semente, sem a natureza, o pensamento e a sabedoria não têm valor algum. Olha! Então a rainha perguntou, mas eu posso saber por que é que o que é que o senhor quis dizer com aquela galinha? E ele disse, majestade, eu quis dizer que a vida é mole e quente. Mas nessa hora foi que ele me surpreendeu. Ao atirar a pedra, ele me disse que a morte é fria e dura.
Ah, muito bem. A rainha, então, quis chegar perto do camponês para saber qual era a versão dele desse duelo. E o camponês disse: bom, quando ele apontou um dedo para cima, ele quis dizer: toma cuidado que eu furo seu olho. Eu peguei então e respondi: pois eu furo seus dois. Bom, e quando ele esticou o corpo, ele continuou me ameaçando, vocês não perceberam? Ele disse que ele iria me pendurar numa árvore. E eu disse: tudo bem, se você fizer isso, eu enterro você vivo. E a galinha, vocês querem saber? A galinha foi o pior, porque ele me chamou, foi de morto de fome. Então, eu atirei a pedra para dizer: pega essa pedra, morde e engasga. O sábio foi para a montanha pensar na sabedoria da juventude. O camponês voltou para sua vida junto do seu povo. O rei, a rainha, os conselheiros ficaram pensando na dupla existência da verdade. Interessante, não é? Gente, eu escolhi essa história porque ela fala da importância do conhecimento, a meu ver. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente tem tantas opiniões, a gente vive numa sociedade marcada pelas opiniões. Se alguém é um pouco mais versátil, é um pouco mais hábil em se comunicar, todo mundo acha que é uma pessoa que conhece muito. Mas, às vezes, a pessoa pode estar dando apenas a sua opinião. E aí, eu acho muito importante colocar essa história no dia de um encontro com alguém que trabalha na fonte do conhecimento, que é na biblioteca. Por quê? Porque o que é que a gente tem hoje? Tantas opiniões controversas. O que é que a gente tem hoje? Tem tantas pessoas dizendo que sabem tantas coisas. Será? Vamos procurar na fonte? Vai procurar nos livros. Eu vejo, por exemplo, no meu trabalho de literatura, de pesquisar histórias, pesquisar poemas, eu trabalho muito com poesia, e aí qual é a minha surpresa, Rosinha? Nunca vi quantos poemas que deram a Clarice Lispector. Mentira, não é? Quantos poemas que deram... Eu acho que, na verdade, é tudo um pouco cíclico, não é? A gente tem um ciclo de Clarice, de repente tudo é do Mário Quintana, aí tudo é do Drummond, aí você vai pesquisar, é tudo mentira. Não é? É verdade, Nivanda. Quantas receitas de saúde que as pessoas colocam na internet, quantos emagrecimentos, quantas dietas, quantas opiniões, não é verdade? Então, eu pensei, puxa, olha só, numa mesma situação, duas visões de uma forma tão maravilhosa, recolhida pelo Ricardo Azevedo, desse conto que fala da sabedoria. Isso é sabedoria popular, não é? Qual é a verdade? Quem é o dono da verdade? Né? Então, por isso que eu achei super legal trazer essa história. Linda, gostou, Rafinha? Linda. Você, todas as histórias que você seleciona, que você escolhe, são maravilhosas. Eu acho que você já leu todas as histórias que existem nos livros. Na biblioteca mesmo, eu lembro que eu falava, Nivanda, não tem mais livro para... Você já contou todos. Lembra, Nivanda? Também, Rosinha, eu estava contando, só no Marupiara, eu contei mais de 420 histórias. Lindo, você já pensou? Mas se você for pensar quantos livros você já leu, né? Não você é? Um monte. Ô, Nivanda, e essa questão da sabedoria e de você ir na fonte é tão verdadeiro e nos faz refletir tão profundamente, porque o José Pacheco, quando eu ajudava na agenda dele, cuidava das coisas dele, da agenda, das palestras dele. Uma vez eu falei, eu falei, vou aproveitar, né? O José Pacheco, eu tenho um contato, passei e-mail, ele responde os e-mails. Aí eu falei, vou perguntar algumas coisas para ele, que eu estava concluindo uma graduação. Eu falei, vou pedir ajuda para ele. Aí eu
conversando com ele, ele falou, Rosinha, está tudo nos livros, você está dentro do centro da sabedoria, do conhecimento, está nos livros, vá lá e pesquise, estude, que está tudo nos livros, é só você pesquisar. Eu nunca mais esqueci dessa fala dele, né? E está tudo nos livros, Nivanda. É verdade. É a verdade, é verdade. Para quem não sabe, né, José Pacheco é da Escola da Ponte, né? Exato. Portugal. E é maravilhoso, né, Rosinha? Eu acho que esse trabalho, a importância que existe na formação do leitor, a oportunidade de você ter um contato positivo com a literatura, é o que vai desencadear o seu futuro. Então, eu vejo, por exemplo, você chegar num lugar, isso assim, é muito importante você ter um bom intermediador, você ter um bom orientador, né, para o leitor, principalmente para a criança, porque é ali que você vai ter a formação, né, Rosinha? Quando você chega e você dá liberdade, como você disse, para uma criança escolher o livro que ela quer ler, você já está abrindo as portas para que ela tenha uma relação positiva com o ato de ler. Né? Ela vai ler o que ela quer. E quando você sabe contar para ele o que aquela história quer dizer, o que aquele livro tem de legal, você sabe vender o livro para ele, né? Vender no sentido de, olha, como esse livro é encantador, ou até mesmo dizer, olha, eu acho que desse livro, acho que não é muito para você. Porque eu lembro lá do Marupiara também, Rosinha, enquanto eu ficava lá fazendo minhas pesquisas, chegavam crianças de infantil querendo pegar livro de ensino médio, porque a capa era bonita. Lembra disso? Lembro. E aí a Rosinha fazia o trabalho tão bonito de mediação, né? E dizer, olha, gente, esse daqui você pode ser que seu pai leia para você, mas não vai ser tão engraçado, porque aí é maravilhoso esse trabalho, né? Ô, Nivanda, mas aí tem aquelas crianças que eles querem levar o mesmo livro o ano inteiro, né? Até hoje eu já falei com vários especialistas, quase ninguém sabe me explicar qual é o motivo que leva uma criança a só querer pegar aquele livro emprestado. Não sei se você lembra, tinha um aluno que ele só queria ler o dicionário do Castelo Rá-Tim-Bum. Logo quando eu entrei lá no Marupiaraí, falei, Marina, eu posso comprar um dicionário desse e dar para ele? Porque ele só quer o ano inteiro com o dicionário do Castelo Rá-Tim-Bum. A Marina falou, não, Rosinha, se você for dar um dicionário para ele, você tem que dar para todos, né? E assim, aí tinha um que só queria levar o Monstro Verde. Uma vez o pai me ligou, falando, olha, Dona Rosa... Não tem outro livro, né? Então, você pode ver se você consegue fazer alguma coisa, porque meu filho só traz esse livro chamado Monstro Verde. A gente não aguenta mais. Eu falei, então, mas ele só quer levar, tanto que eu já deixava o livro reservado para ele, assim. E aí você não pode também ficar interferindo na escolha da criança, né? Se ele gosta daquele livro, por mais Rosinha, você vai mediando, mas, né? Rosinha, eu vou dizer uma coisa para você que para mim fica muito claro, e eu já falei isso algumas vezes, quando eu trabalho muito dando curso para educadores, né? Você sabe disso, né? Eu sei, Nivanda. E aí, o educador tem essa dúvida muitas vezes, né? Por que a criança pede tantas vezes a mesma história e tal? E uma das coisas que eu pesquisei, até a gente teve um Brindando com Histórias com uma psicóloga, que é a Jeane Moraes aqui também, e a gente conversou sobre isso. Nós, adultos, conforme a gente vai crescendo, a gente acha que a gente já está formado, né? A gente não se admite enquanto um ser em transformação, enquanto um ser em crescimento. Tanto é que você ouve uma história e fala assim, essa história eu já conheço, tá bom, obrigada. Eu já li isso, já vi isso. E a criança não. A criança sabe que a cada vez que ela ouvir uma história, ela vai entender outras coisas. A cada vez que ela ouvir uma história, ela vai se redescobrir. A cada vez que ela ouvir uma história, ela pode se reencontrar. Ela pode encontrar uma resposta que ela não conseguia encontrar antes, da última vez que ela ouviu a mesma história. E isso que é o bonito da criança, quando ela diz conta de novo, é porque a criança está querendo se redescobrir, né? Eu lembro, Rosinha, quando eu tive uma experiência que eu comentei com você,
de uma menina que eu contei uma história, e ela disse, Nivanda, tem uma mulher que fala na minha cabeça, lembra disso? Lembro. E aí, conversando com a Marina, né, grande Marina, grande grande orientadora da escola, a Marina disse, vamos trabalhar o medo? Se o medo? Ela disse, é o medo. Aí fui eu para a Rosinha e falei, Rosinha, quero todos os livros de monstro que você tenha. Eu ficava louca. Aí pegamos todos os livros de monstro, lembra, Rosinha? Lembro. Todos. Ruth Rocha, Ana Maria Machado, e fomos pegando livros de monstro. E aí eu comecei a fazer uma série de sessões de encontros com as crianças, falando de um... Isso originou um projeto chamado Medo de Monstro Eu, que foi até o que seria o primeiro ano do fundamental, né? Quer dizer, acabava o infantil, entrava no fundamental e elas continuavam trabalhando, nós continuamos trabalhando com esse tema do medo. E é maravilhoso, tá vendo isso? Você concluiu o livro que você estava escrevendo, que lembra que eu sempre te cobrava, Nivanda, cadê o seu livro de histórias? Então, eu tenho um livro que está concluído, na verdade, eu até conversei com a Cristiane Cardoso, né? Que é um livro de contos noruegueses que eu fiz, e agora eu estou organizando a minha história nessa parte de narrativa, né? Qual é o meu enfoque na narração de histórias, que é um pouco o fruto que é esse curso do Poder das Histórias. Né? Esse curso é maravilhoso. Agora, eu tinha uma coisa para perguntar, acho que para vocês duas, assim, ó, se vocês acreditam que narrar histórias, acho que é uma coisa que é muito legal, né? É mais do que contar história para crianças. Queria saber a opinião de você, Nivanda, e você, Rosinha. Deixar a nossa convidada responder primeiro, Rosinha. Acho assim, a narrativa ela é um pouco mais forte, mais intensa do que só contar a história, né? Porque se eu for pensar assim na Nivanda, por exemplo, como contadora de histórias, na Rúbia, no Kleber Fabiano e tantos outros contadores de histórias, não é só contar a história, é todo um sentimento, é a ação do corpo, né? Não é nem com objetos, porque a Nivanda usava muito pouco, não era, Nivanda? Depois eu acabei não usando mais nada, né? Era. Nivanda, raramente era o objeto principal era o livro, né? Era a história. Mas ela já vinha com tudo na cabeça, assim, o livro ficava até guardado depois que ela mostrava no final. Eu ainda hoje acho isso fantástico. Eu falei, meu Deus, que memória maravilhosa. Deus conserve. E assim, tem todo uma forma, se é essa a palavra certa, de você atrair aquela atenção. Imagine você deixar 15 crianças paradas, crianças, eu digo assim, os pequenos, de 2 anos e meio, 3 anos, ficarem quietinhas ali, de olhinhos vidrados, de ouvidos, porque criança sabe usar a escutatória, né? Eles escutam com o coração. E aí, aquelas crianças, durante 45 minutos, ficarem ali paradinhas, viajando junto com aquele narrador, isso vai muito além do contar só a história. Então, mas o que eu queria saber, assim, mas é mais contar a história só para criança? Não, aí é isso que eu falo. O narrador, ele conta não só para as crianças, mas ele conta para todos. O adulto se encanta, o adulto chora, se emociona quando a Nivanda está contando uma história. Quantas vezes eu chorei e me emocionei? Né? Você entra naquela história, porque o jeito de narrar é tão profundo, é tão intenso, que não tem idade. Exatamente, Rosinha. Eu acho também, acho que a coisa mais interessante de que narrar não é só contar história para crianças, além disso que a Rosinha falou e que eu assino embaixo, é isso mesmo, né? Tem que ser... eu acho que contar histórias é uma ação coletiva,
Não está só na mão do narrador, não está só na história. Então, é uma ação coletiva, onde é fundamental a participação do público, onde é fundamental esses olhinhos atentos, onde é fundamental que ele esteja presente, que ele se sinta acolhido. E o que eu percebo hoje em dia, Rosa, além de tudo isso, Rosinha, eu percebo essa coisa fantástica do poder das histórias, que é o olhar que eu estou tendo, né? Que é assim, de forma que uma história pode resolver um conflito numa casa, por exemplo, um pai e uma mãe. Nesse curso que eu fiz agora, durante a pandemia, quando eu pensei, cara, todo mundo pode contar história, não tem que ser só educador. E aí eu lancei o curso, e aí eu tive uma avó, que lindeza, uma terapeuta, uma pessoa que trabalha com advogados, que trabalha na corregedoria, trabalhei com uma terapeuta psicóloga, né? Trabalhei com um terapeuta que é terapias holísticas, trabalhei com um educador de educação não formal. Eu sei que eram 8 pessoas que estavam no curso, cada uma de uma área diferente. E aí, o que é que aconteceu? A gente começou a identificar como que o educador pode usar uma história para resolver um conflito numa sala de aula, por exemplo. Como, não é? Como que você pode usar? Eu descobri, por exemplo, contei uma história, pesquisando, Rosinha, eu vi uma história que foi resgatada pelo Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino traz uma história, naquele livro dele, A Memória do Mundo, e essa história se chama A Ovelha Ranhosa, que é a história de uma terra onde todos eram ladrões. Olha que interessante você trabalhar isso. Aí eu fui pesquisar essa história, e essa história já foi utilizada em Portugal por um professor de filosofia do direito. que lindeza. Então, quer dizer, uma história pode mudar completamente a vida de alguém. Muda. Né? Quando a gente fala que na história você se vê representado, então, nossa, quanta coisa! Então, quando eu penso que narrar histórias, quando eu vejo a história da Sherazade, né, que acaba salvando as mulheres do lugar onde ela vivia, não é? Ela acaba ensinando o poder do perdão para o seu marido. Gente, que coisa fantástica, né? E aí por aí vai, né? Por isso que eu acho que narrar histórias é isso, é essa magia que a gente fala mais que a mulher do leite, né? De tanto de contar história. Eu me empolgo, Rosinha, e vou embora. E assim, fica... Mas realmente... Fala, Rosinha, fala. E assim, realmente, quando a gente se vê representado por uma história, às vezes a gente pode ter um conflito, que é um conflito tão grande para a gente, mas a história pode trazer alguma coisa com uma leveza tamanha, e a gente para e pensa, nossa, olha que bacana, posso ter um outro ponto de vista, onde eu posso me espelhar, né? Me espelhar em algum personagem, ou na própria narrativa, enfim. É muito gostoso quando a gente consegue sentir, né, esse momento de que, puxa, que bacana, olha só, tem um outro caminho que eu posso escolher. É muito legal. Exato, Dan. Assim, eu escutava muito o meu avô paterno, ele sempre foi um contador de histórias. Ele declamava cordel lindamente. Ele estava com 93 anos, ele declamou um cordel para mim de 43 estrofes. Uau! Uau! Eu Olha até que maravilha. filmei 43 estrofes. E ele, assim, era um contador de histórias. Eu amava escutar ele contar histórias. Ele contava as histórias do cangaço, ele contava... Ele é pernambucano, lá do sertão, né? Faleceu com 95 anos. E era um homem sábio, assim, ele contava tantas histórias, eu amava escutar ele contar as histórias, assim, quando eu lembro, ainda hoje, assim, ele contando as histórias, até me emociono, porque fica na gente, né, para a vida toda. É verdade, né, Rosinha?
Afinal, o que é a nossa vida, se não uma linda história, né? Não é, Nivanda? É. E nós temos tantas histórias lindas, né? Não é? Quantas histórias lindas que a gente tem, por isso que a gente tem mesmo é que celebrar a vida, né? O que é a Celebrar nossa vida. e viver é uma verdadeira história, né? História. Viver hoje em dia é uma verdadeira história. É isso mesmo. A Xilica está pedindo para você repetir o nome do conto. O conto chama-se O Duelo entre o Sábio e o Camponês. E você vai encontrar no livro Armazém do Folclore, do Ricardo Azevedo. Acho que é muito importante isso que a Rosinha falou, Rosinha. Acho que eu considero fundamental, e eu aprendi isso quando eu trabalhei numa escola da filha do Paulo Freire, da Fátima Freire, né? Que era o posto do Visconde. Eu trabalhei lá com o Moca, grande educador, Moca. E eu lembro que a gente sempre dizia que o leitor tem que saber de onde é que veio aquela história, para que ele possa, se eu como narradora conto uma história, é fundamental mostrar o livro, dizer de onde ela veio, para que você, enquanto ouvinte, possa revisitar essa história e fazer a sua leitura, né? O quanto é importante isso. É verdade, Nivanda. As histórias... quando eu morava no Nordeste, antes de vir para cá, eu sempre escutava meu avô declamar os cordéis e eu ficava encantada, né? Aí eu morava num sítio, lá no pé da serra, e eu fui morar na cidade e estudar. Eu morava com a minha tia. E aí eu falei, eu preciso começar a descobrir onde estão as coisas, numa biblioteca. Eu falei, vou descobrir onde tem uma biblioteca aqui nessa cidade, e vou poder emprestar todos os livros que eu quiser ler, né? Aí eu descobri a biblioteca, o primeiro livro que eu peguei emprestado foi do Patativa do Assaré. Aí eu ficava declamando para aprender, né? Uma poesia que eu gostava muito, que é nordestino sim, nordestinado não. E aí a minha tia, ela não sabia ler nem escrever, aí eu ficava declamando aquela poesia para ela, ela até chorava. Ai, que lindo. Eu dizia para minha tia, Titi, esse poeta, ele não enxerga, né? E ele escreve coisas lindas. E aí eu pude ler os livros que eu sempre quis ler, porque a gente não tinha dinheiro para comprar livros, meu pai não podia comprar livros, né? Então eu ia na biblioteca, aí eu ficava vendo aquela bibliotecária e falava, um dia eu acho que eu quero ser igual ela, porque eu quero poder ler todos os livros que eu quiser, sem precisar comprar, né? Já que não posso comprar os livros, você trabalhando num lugar como esse, você lê todos os livros que você possa ler, né? E aí, assim começou meu sonho, e hoje estou aqui. Sou uma bibliotecária. É uma bibliotecária linda. E pelas bibliotecas. Que lindo, Rosinha. Rosinha, você acredita que já faz 1 hora que nós estamos conversando? Que lindo. Uau! Muito rápido, muito rápido. Ô, Dan, obrigada. Ai, Rosinha, que delícia, que delícia. Quero muito te agradecer, muito, 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 pela parceria, pelas histórias, pela presença, por celebrar a vida junto com a gente. Eu que sou grata. A gente brinda com histórias, não é verdade? Verdade, Wanda, e com água. Com água também, viu, Rosinha? Com água mesmo. É isso aí. Água é vida, né? Isso mesmo, isso mesmo. Nivanda, Rosinha, eu que quero sou te convidar. grata. Olha, antes da gente se despedir, eu quero te convidar de novo, que você ainda não tinha entrado, para quarta-feira que vem vir conversar comigo. Vai ser um evento online gratuito, onde a gente vai falar sobre o poder das histórias. Venha,
Eu tenho o maior prazer, quero poder continuar conversando, a gente vai trocar experiências, vamos conversando todos. A gente vai falar sobre a competência da narração de histórias. Eu vou trocar um pouco, passar um pouco da minha experiência para as pessoas, e aí, para se inscrever, tem o link que o Toniel está deixando aqui na descrição, e é só acessar o link e se inscrever. Mas vai ser muito legal, quero muito falar sobre a importância, quais as competências da narração de histórias que podem ajudar no mercado de trabalho. Até nisso eu fui pesquisar, Rosinha, olha só. Lindeza. Rosinha, é isso, quero muito te agradecer, muito, 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 muito. E agora deixa a palavra com você. Nivanda, primeiramente, eu com certeza quero escutar e aprender com você. Na quarta-feira estarei aí com vocês, aqui, mas juntos, né? E dizer que escutar você, para mim, é um aprendizado imenso, né? Você, o Toniel, me ensinaram tantas coisas maravilhosas. Eu sou muito grata. E hoje conheci o Dan. Foi um prazer, Dan. Muito obrigada pela acolhida. Prazer é todo meu. Eu queria só deixar um recado que, assim, a gente nunca deixe de regar e cultivar nossas histórias, né? Porque a vida é uma história. E para isso a gente precisa regar e cultivar. E contar para os nossos sobrinhos, quem tem filhos, contar para os filhos, né? Dar continuidade a essas histórias de vida. E muitos, quem tiver oportunidade de escrever, colocar no papel, que aí fica registrado para a vida toda, né? E foi uma riqueza para mim estar hoje com vocês, brindando no Florescendo Ser. Esse nome que é tão acolhedor, assim, me deixou muito emocionada e feliz. Gratidão pelo convite, meus amigos. Eu amo vocês. Razinha, muito obrigada. Beijo. Você me lembrou muito uma fala da Clarissa Pinkola Estés, né? Que ela diz que quando a gente conta histórias, nós tecemos um tecido de memórias muito forte. Por isso, adule os mais velhos para que contem as histórias, dê espaço para as crianças se colocarem, tenha paciência com os adolescentes para que eles possam compartilhar com você os seus sonhos. Porque enquanto houver amor e misericórdia, as histórias prevalecerão. Prevalecerão. Uau, que lindo! É isso aí. Ó, eu deixei aqui o Linktree do Florescendo Ser, tem lá no chat, né, na descrição do chat, tanto do YouTube. A gente está transmitindo pelo canal O Poder das Histórias no YouTube, o Facebook O Poder das Histórias e o Facebook do Florescendo Ser. E na quarta que vem, o lançamento do curso da Nivanda será nessas 3 plataformas, né? Você vai receber logo mais, siga a gente, entra lá no Facebook O Poder das Histórias, segue a página do Florescendo Ser, se inscreve no canal, né, do YouTube, tanto do Florescendo Ser como do Poder das Histórias, que você vai ter todas as informações. E na quarta que vem, dia 2, vai ter o grande lançamento. A Nivanda vai estar aqui explicando exatamente como que vai ser esse curso, e é um curso que vai ser muito bacana. Eu quero fazer esse curso, hein, Nivanda? Minha filha, está convidadíssima para fazer o curso. Rosinha, gratidão, meus amores. Muitos amigos, muitas pessoas queridas, professores, primos. Tinha até uma sobrinha sua aqui, que eu já até perdi o nome dela aqui para cima. Mas, enfim, depois você entra no Facebook do Florescendo Ser, ou no do Poder das Histórias, e no canal também, para você olhar o chat lá. Tem toda a gente, um monte de gente. Não deu para colocar tudo aqui, mas um monte de gente mandando beijo, falando várias coisas bonitas para você. Oh, meu Deus. É a última que aqui alegria, da Ione. né? Isso mesmo, Sim. Cada história tem um fundo de verdade, em nossas famílias tem muitas histórias, enfim, é muita gente, Maria do Socorro, Maria Siqueira, enfim, um monte de gente aqui.
Obrigada, meus amigos, minhas amigas, de todos os cantos. Que bom, principalmente o povo do sertão, né? É isso aí, ó. Os familiares. E não esqueçam, dia 2, quarta que vem, às 8 da noite, estamos aqui novamente. E vocês é só aparecerem por aqui. E é maravilhoso. Eu convido a todos, quem estiver aí nos acompanhando, a participar mais desses encontros. Toda quarta-feira eu estou por aqui e é maravilhoso. A minha prima Thelma, que mora em Brasília, ela é professora, ela está dizendo, Nivanda, que quer fazer o curso também. Você vai adorar, viu, Thelma? Você vai adorar. Vai ser muito legal. Muito legal. Eu Gratidão. acho que é isso. Gratidão, gente, gratidão. Nivanda, deixo nas suas mãos para encerrar esse encontro maravilhoso. Estou super emocionada, Rosinha. Estou mesmo emocionada, porque eu acho que a gente vive uns tempos tão intensos, não é? Que eu acho que agora é a hora da gente poder aproveitar essa troca de olhares, aproveitar essa boa palavra. Vamos exercitar a boa palavra, né? A palavra boa, aquela que pode construir, aquela que pode auxiliar, que pode acariciar alguém. É verdade, Amanda. As palavras de amor, de carinho, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma prima muito querida, ela mora aqui. A gente sempre se fala quase todos os dias. Ela falou: prima, a gente é luz, a gente é força, a gente é amor. Então, tudo prevalece. O amor prevalece, a luz, a força. E é verdade. A luz e o amor, e as palavras de amor prevaleçam na vida da gente, né? É isso aí, que a gente se despeça de todo mundo, Rosinha, com muita gratidão, muito amor no coração, paz no seu coração, de todo mundo, e uma linda semana e até quarta-feira. Um brinde, ó, colocar aqui, ó, a canequinha bem no brinde, é assim. Um brinde, é com água, é gostoso. As canequinhas, onde é que a gente consegue? Porque... As canequinhas, vocês entrem em contato com a gente, é só mandar um e-mail para a gente e a gente fala como é que vocês conseguem adquirir a caneca do Florescendo Ser. Do lado Amor, e do outro, muito obrigada, Rosinha. De bem-estar. Rosinha, temos muito que conversar sempre. Sempre, Nivanda. Amo vocês. Beijo. Rosa, aguarda um segundinho aí que a gente aguarda aí, Rosinha, a gente sai do ar e se despede. Tchau, beijo, pessoal. amores, até quarta-feira. Gratidão. Quarta estaremos aqui. Quarta estaremos todos aqui novamente.